Doença periodontal é uma infecção dos dentes, das gengivas e do osso ao redor dos dentes. Muitas pessoas portadoras dessa doença desconhecem que o são. Normalmente não costuma causar dor, sobretudo nos primeiros estágios. A doença periodontal é causada pelo acúmulo de placa bacteriana. Placa bacteriana é uma fina camada adesiva de alimento e bactérias que se forma constantemente nos dentes. É difícil visualizar a placa bacteriana, mas ela torna-se visível depois de ter sido tingida com uma solução evidenciadora. É preciso eliminar a placa bacteriana diariamente, pois do contrário, ela irá se acumulando, sofrerá um processo de mineralização, transformando-se em tártaro, o qual também é chamado de cálculo. A remoção do tártaro requer a ajuda de um profissional. Não é possível remover o tártaro em casa. Escova ou fio dental não são suficientes para extraí-lo. E se ele não for removido, a raiz do dente será atingida. O tártaro aparece nesta radiografia como uma pequena protuberância branca nas laterais dos dentes. A bactéria causadora da doença periodontal prospera aqui. Bactérias como a do slide produzem toxinas e provocam reações orgânicas. A interação das toxinas com as reações orgânicas destrói o osso ao redor dos dentes. Alguns dos sinais de advertência são mau hálito persistente, sangramento das gengivas durante a escovação ou durante a utilização do fio dental, gengivas sensíveis, moles ou inchadas, gengivas que começam a se soltar dos dentes, dentes moles e alterações dos espaços entre os dentes, as quais indicam alterações ósseas. Uma pessoa pode ser portadora de doença periodontal e não apresentar nenhum desses sintomas. As raízes dentárias se espalham pelos ossos da maxila e da mandíbula. Quando o quadro é saudável, o nível do osso chega até o contorno dos dentes e é constante em toda a boca. Um sulco é a fresta entre o dente e as gengivas. Um sulco sadio possui de 2 a 3 milímetros de profundidade. Quando a placa bacteriana ou tártaro invadem o sulco gengival, ele se torna mais fundo, constituindo uma bolsa. Quando o osso é perdido, ele nunca cresce novamente. Quando uma grande quantidade de estrutura óssea é perdida, há tão pouco suporte para os dentes que eles começam a se soltar e têm de ser removidos. Como pode haver doença periodontal sem nenhum sintoma, é importante fazer um exame cuidadoso, utilizando radiografia e uma sonda periodontal para medir a estrutura óssea em volta do dente. Quando a estrutura óssea é perdida, as gengivas afastam-se do dente, formando uma bolsa. A profundidade dessa bolsa é medida com o auxílio de uma sonda periodontal. A medição é feita do fundo da bolsa, na área em que a gengiva está unida ao dente, até a parte superior das gengivas. Estas gengivas são sadias. Elas estão firmes contra os dentes e não existe nenhuma bolsa. Agora, observe a diferença das gengivas com a doença periodontal em um estado inicial. Em geral, quanto mais profunda for a bolsa, maior será a extensão da doença periodontal. Sangramento é sinal de infecção. Gengivas sadias não sangram. A cor e o formato das gengivas devem também ser analisadas pelo profissional. Observe a cor rosa e a aparência um pouco pontilhada de gengivas sadias, como a superfície de uma laranja. Neste caso, apresentando doença periodontal moderada, é possível observar a infecção vermelha e inchada das gengivas. O pontilhado desaparece quando as gengivas ficam inchadas. Observe atentamente a diferença das gengivas entre os dentes. É aqui que a doença periodontal normalmente se inicia. As radiografias dizem muito sobre a doença periodontal. Esta é uma boca saudável. O nível do osso chega até o contorno dos dentes e é constante em toda a boca. Este é um exemplo de doença periodontal avançada. A estrutura óssea está bem mais baixa. Observe que a estrutura óssea está desigual comparada com a boca saudável. Agora, ficou claro o diagnóstico de doença periodontal. Leitura da sonda acima de 3 milímetros, sangramento durante a sondagem, gengivas vermelhas e inchadas, especialmente entre os dentes, e perda de estrutura óssea comprovados nas radiografias.